Olá, minha gente, aqui quem vos fala é Arita Tiburtino. Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Nesse canal você vai encontrar assuntos assustadores, assuntos polêmicos, não, eu diria polêmicos. Vocês irão encontrar assuntos de diversos, tudo que retrata-se dos serial killers, né? Tanto falarei de serial killers brasileiro como serial killers de outros países. Bom, gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre a Viúva Negra, que esse foi o apelido que deram para ela, né? Mas antes eu vou falar quem foi Nani, né? Que é o verdadeiro nome da Viúva Negra, é Nani Doss. E eu vou falar, eu não sei se pronuncia-se o nome dela dessa maneira, me perdoem por isso. E então, Nani, ela nasceu em 1905. Filha de James Hazel e Nancy Hazel. Ela tinha um irmão e 3 irmãs. Ela cresceu numa situação de uma miserabilidade muito grande, né? E ainda para completar, ela tinha um pai que era um pai meio que tirano, controlador, dominador. Nisso ela não podia ir para bailes, ela não podia se maquiar, ela não podia arrumar o cabelo, ela não podia ter a vaidade que uma mulher, uma garota tem, porque o seu pai não permitia, né? E sem contar que, além disso, ela ainda era obrigada a trabalhar com seu pai. O pai dela obrigava ela a trabalhar, ou seja, ela mais trabalhava do que estudava, onde Nani ela era considerada uma mulher, uma jovem analfabeta, né? Porém, ela tinha leitura, porque ela furtava as revistas de romance da mãe dela e lia porque ela se encantava com as histórias dos romances, né? Tanto a mãe dela, Nancy, quanto a própria Nani não suportavam, elas tinham ódio do pai, por conta que seu pai ele era tirano, seu pai era controlador, seu pai era dominador. E quando ele fazia essas proibições da Nani, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, ele falava assim: eu estou fazendo isso para te proteger, minha filha, porque você pode correr o risco de um homem te violentar pelo fato de você estar bonita, né? Que eu acho um cúmulo, isso dá uma fala tão machista. A mulher não pode se arrumar, não estou falando no caso da Nani. Nani é outra história que não tem nada a ver com o machismo, né? Embora ela sofreu um pouco de machismo. Então, no caso da Nani, aí o pai dela falava isso, que ela não podia, porque ele tinha medo dela ser abusada por outros homens. Mas, porém, uma coisa que eu não sei se seu pai tinha conhecimento disso, a Nani passou a adolescência sendo abusada por vários homens. Então você já vê o psicológico desta senhora como já não era, porque ela já teve um pai tirano, cruel, que falava: você não vai se arrumar, você não vai pra baile, você não vai pra isso, você não vai pra aquilo, porque senão você vai ser violentada. Aí, nisso, ela aceitava, mas porém os abusos aconteciam. Porém, não tem relatos do que seu pai fazia pra evitar. Se o pai dela tinha conhecimento desses abusos, o que acontecia com o pai dela, entendeu? Não se sabe ao certo qual era a atitude do seu pai referente a todos esses abusos. Gente, o pior ainda o pior, além do seu pai fazer tudo isso que eu falei com ela, seu pai ainda forçou ela a casar com um homem aos 16 anos. Neste casamento, com 4 anos de casamento, ela teve 4 filhas, né? Porém, ela teve essas 4 filhas. O nome do homem era... Eu voei um pouco, gente, me perdoa. O nome do marido era Charlie Braggs, né? Eu acredito que se pronuncia dessa maneira. Charlie Braggs, onde ele conheceu ela numa fábrica de linho, mas o seu pai obrigou ainda ela a casar. Ou seja, no meu ponto de vista, ele queria se livrar dela, né? Porque
alguma coisa tinha, porque seu pai não era gente. Este homem não era gente também. Já dá pra gente ver que esse homem não prestava, porque ele fazia tudo o que fez com essa mulher na infância, até a sua adolescência. Quando chegou aos 16 anos, ela trabalhava numa fábrica de linho. O seu pai ainda obrigou ela a casar com Charlie Branks, qual ela casou. Depois de 4 anos, ela teve 4 filhas, né? Foram 4 filhas e esse marido dela bebia, fumava. E era aquela coisa que a nossa personagem de hoje, a Nani, ficava meio que assim, né? Porque o casamento que ela tinha não era aquele casamento que ela folheava nas revistas. Não era o casamento dos sonhos que ela tinha. Era aquela coisa, porque o casamento dela era horrível. Porque ela constituiu 4 filhas com este homem. Ela teve 4 filhas com este homem. Porém, este homem, por ele beber, ele sumia. Ele sumia e demorava para reaparecer. Ele ficava dias e dias fora de casa. Aí eu falo para vocês, como que... Não estou Gente, eu não justifico, porque ela foi uma mulher cruel, porque nada justifica um assassinato. Nada justifica. Porque ela não tinha amor, como todo psicopata, nós sabemos. A psiquiatria explica que todo psicopata, ele não tem amor, ele não tem sentimentos, ele não tem sentimento algum por ninguém. Então, ela pela infância dela, por tudo isso, embora eu vi uma certa vez uma psiquiatra falando que a pessoa que ela tem psicopatia, ela não desenvolve a psicopatia. A pessoa nasce com a psicopatia. Então, Nani, ela simplesmente ela já tinha esse lado de psicopata dela, porém, a péssima educação que seu pai a deu, não estou falando que foi graças ao pai dela que ela se tornou psicopata, graças ao pai dela, né, porque deu essa... deixou a vida dela mais difícil do que já era, né? Então, aonde aconteceu toda essa situação. Então, gente, é como eu tava falando pra vocês, o pior está por vir, né? Ela teve 4 filhas, né? Teve 4 filhas. Essas 4 filhas, 2 morreram. A morte foi muito suspeita, porque as 4 filhas dela morreram de intoxicação alimentar. Foi o que deu no laudo, né, da morte das filhas dela. Porém, tanto seu marido quanto quem a conhecia acreditava que ela matou as suas filhas, né? Então nisso ela ficou somente com a mais velha e com a caçula. Aí ela matou essas 2 crianças. Só que o que acontece? O seu marido, Braggs, né? Que é assim o sobrenome dele. Braggs ficou com medo dela, né? Que ele acreditava-se que ela era perigosa. Ele pegou a filha mais velha, levou com ele e foi-se embora. E ela ficou com a recém-nascida. Qual era um perigo muito grande, porque se ela teve coragem de matar a filha mais nova, as 2, a filha do meio e a segunda mais velha, ela era capaz de matar essa criança recém-nascida também, que não podia, não tinha como se defender, né? Então o que acontece? Aí ele foi embora, só que depois ele voltou. Só que ele voltou fazendo pedido de divórcio. Nisso que ele pediu o divórcio, ele deixou a filha mais velha com a Nani. Nani foi obrigada a ir morar na casa da sua mãe. Ela foi para casa da sua mãe. E nisso, a sua filha mais velha, acho que é assim que se pronuncia, gente, eu não sei. Melvina. Eu vou falar como está escrito. A sua filha Melvina estava grávida, ela estava gestante. E quem auxiliou no parto? Nani.
A sua filha caçula... Não, vou falar antes o que aconteceu. A Nani estava lá auxiliando no parto. A criança, ela nasceu prematura de 7 meses. Aí, como é normal, né, toda criança prematura não resistir ao nascimento, ela foi isso, né? Só que a Melvina, ela achou que estava alucinando e ela viu a Nani com uma agulha na mão. Só que, porém, a sua filha caçula disse a mesma coisa. Só que sua filha caçula não estava sob efeito de nada. E achou estranho a sua mãe estar com uma agulha. Então, aí ela falou, não tem nada a ver, eu tava com a agulha na mão, simplesmente vocês só me viram por acaso com a agulha na mão, mas eu não fiz nada. Então, posteriormente, tudo evidencia que Nani matou a sua primeira neta. Né? Então, o que acontece? Então, gente, a Melvina tinha um filho já, né? Que chamava-se Robert. Ela deixou o seu filho aos cuidados da Nani, né? Para visitar o seu pai. Aí a Melvina ficou lá um tempo que foi e tal. Melvina voltou. Quando Melvina voltou, Nani falou que o seu filho havia morrido. E essas mortes dessas crianças sempre foi uma coisa misteriosa. Nunca foi uma coisa assim que ficava assim esclarecida, porque já era o modus operandi dela, né? E quando foi feita a autópsia no filho da Melvina, no neto, né? Que eu até me confundi. Eu falei que a Melvina ia dar à luz ao primeiro neto da Nani. Não, porque ela já tinha um filho. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Quando foi fazer a autópsia do filho da Nani, foi constatado que a criança morreu de asfixia, porém de uma asfixia de uma maneira que deu por causas desconhecidas. Não se sabe o que... Se a criança foi sufocada, não se sabe se a criança foi sufocada, não se sabe se a criança, de fato, o que aconteceu não se sabe, né? Então, foi mais um crime para a ficha da Nani. E durante o parto da Melvina, a Nani já tinha se casado com um homem chamado Robert Harrison. Ela tinha 24 anos quando se casou com ele. Seu casamento ele teve uma duração de 16 anos. Né? E ele era um homem... Só fala, ela não tinha sorte com homem, ela tinha dedo podre. Apesar que, pelo caminho que ela seguia, ela não iria achar um dos melhores, né? Ela tinha... O homem, ele era alcoólatra. E ainda o homem, ele tinha antecedentes por roubo, né? E a Nani continuou casada com ele, tudo e tal. Porém, ele fez uma coisa que ele não deveria ter feito. Não digo que ele não deveria ter feito pelo fato... De maneira alguma ele não deveria ter feito isso. Mas ele fez a pior coisa que uma mulher pode sofrer. Ele pegou... como teve o fim da... Estavam se comemorando, né? Que esse homem ele era boêmio, né? Ele estava comemorando o final da Segunda Guerra Mundial. Aí, quando voltou para casa, ele violentou a Nani. Coisa que ele mal sabia que ele estava assinando a sua sentença de morte. Como ele era alcoólatra, né? A Nani utilizou a paixão dele para matar ele. Ela colocou veneno no uísque dele. E ele morreu. Ele não morreu, não foi uma morte assim. Foi como um rato, né? O rato, quando é preso na ratoeira, ele não morre de imediato. Ele sofre.
E foi isso que aconteceu com o Robert. Ele sofreu muito. Foi uma noite de sofrimento posterior à morte. E com tudo isso que aconteceu, aí o marido dela morreu, né? Como eu estava falando, o marido dela morreu. Ela não ficou satisfeita em ficar sozinha, né? Ela não aceitou carregar o título de viúva por muito tempo. Aí ela depois logo se casou com um homem chamado Early Lenin. Deixa eu ver. Lenin. Early Lenin. Nisso que ela se envolveu com ele, porém por isso eu falo, ela tinha dedo podre. O Early, ele era boêmio e alcoólatra. Entretanto, a Nani, nesse novo casamento, ela fez o personagem da mulher exemplar, dona de casa, dedicada. Ela fez aquela personagem pra si. Aí a gente fala o que aconteceu com esse homem. Ela não gostava dele, né, gente? Apesar que como que uma psicopata vai gostar de alguém se ela não tem sentimento? Não é? Ela não gostava do marido. Nisso, ela fez a outra vítima, né? O marido dela morreu de insuficiência cardíaca, ou seja, ele foi envenenado com arsênico. Mas por que Nani fez isso? Qual foi o motivo do assassinato dessa vez? Ela estava de olho no seguro dele. Ela estava interessada no dinheiro dele. Ela não estava interessada em mais nada. Ela estava interessada no dinheiro dele. E nisso ela aproveitou e fez isso. Aí o que acontece? Após o marido ter morrido e tudo, ela foi na casa da sua irmã. Ela foi pra casa da sua irmã. O nome da irmã dela é Dovi, acho que é isso. E a sua irmã estava dormindo. Porém, ela nunca mais acordou. Será que foi a Nani? Não há relatos. Não se sabe quem foi. Mas é muito misterioso. Ela matou o marido envenenado com arsênico. Depois, ela vai para casa da irmã. A irmã dorme. Não acorda mais. É uma suspeita muito grande. Como a Nani ninguém desconfiava dela até o momento, quer dizer, só o primeiro marido, né? Que se o primeiro marido não tivesse se divorciado dela, podia ter certeza que ele estava com paletó de madeira. Aí o que aconteceu foi isso. A sua irmã, ela não teve nem misericórdia da sua própria irmã. Apesar disso, ela não teve misericórdia das duas filhas, e nem do neto. Ela iria ter misericórdia da irmã? Não mesmo. Que ela não tem sentimento. Ela não tinha sentimento. Aí passou-se alguns dias. Você vê que ela já foi do relacionamento que ela terminou do seu primeiro marido. Ela demorou. Ela demorou para arranjar um outro, né? Que ela foi casou seus 24 anos. Depois de 4 dias. 4 dias não, gente. Ai, como eu tô doida. Depois de alguns dias ela já encontrou o seu quarto marido, qual ele chamava Richard Morton. Eles se conheceram numa boate, né, lá em Kansas. Ao contrário dos outros, ele não era alcoólatra. Mas ele tinha um grande defeito, ele era infiel. Ele traía a Nani. Só que ele estava traindo a pessoa errada. Porque Nani, ela não perdoava, vou seguir minha vida. Ela eliminava a pessoa da face da terra. Aí, gente, depois que a Nani estava morando com esse atual marido, né? A sua sogra foi morar na sua casa. E a Nani gostava de privacidade, né? Ela não era aquelas pessoas que falavam: ah, não, minha sogra tá bem-vinda. Venha, que eu vou adorar a senhora na minha casa. Em 1953, a Nani matou a mulher envenenada.
porque ela não gostou que a mulher tirou sua privacidade, porque ela queria ter o momento dela. Então, assim, ela era uma pedra de tropeço no seu casamento. Então, Nani achou melhor não fazer nada a não ser eliminá-la. E ela ainda foi assim, vamos dizer, ela ainda teve uma misericórdia. Misericórdia não. Ela ainda respeitou o luto do seu marido, né? Que tinha perdido a mãe dele. 3 meses depois ela matou o marido. Aí ela já segue o outro caminho, a famosa viúva negra. Aí ela já segue o caminho. Provavelmente ela conheceu outro homem, mas eu vou falar com muita calma. Bom, como eu falei pra vocês, ela não iria ficar sozinha, porque Nani não gostava de ficar só. Ela tinha que ter um homem, né? E nisso, em 1953, o mesmo ano que ela tinha matado o marido e a sogra, né? Ela se casou com Samuel Dawes. Samuel teve uma forte gripe, ficou internado. Porém, foi constatada uma forte e gravíssima intoxicação. Aí nós voltamos lá no começo, quando eu estava falando, as suas filhas morreram do quê? Intoxicação, que foi intoxicação alimentar. O seu quinto e último marido, que estava internado, ele também deu sinais de intoxicação no aparelho digestivo. Aí depois ele teve alta. Né? Foi pra casa, achando que ia ter paz. Mas não. Nani estava interessada nas suas apólices. Ela estava interessada nas suas apólices do seguro de vida. Então, ela... que a gente vê que o modus operandi dela era envenenamento, né? Só que o que acontece? Ela conseguiu matar o marido. Só que nisso ela matou o marido, porém o médico achou muito misterioso esse falecimento. Por quê? O marido estava internado no hospital. Nisso, ele foi para casa. Ele estava bem quando saiu do hospital. Coisa que o médico achou estranho. Ele falou, como que ele saiu? Saiu bem do hospital, que ele foi tratado, a intoxicação tinha sido tratada, né? E foi para casa, morreu. Que a gente sabe que a Nani estava interessada na apólice de seguro do homem, né? Aí fizeram a autópsia do homem no corpo do Samuel. Foi encontrada uma quantidade assustadora de arsênico, né? Então, esse crime dela, o último crime dela, ela não teve o sucesso que ela tinha nos demais, né? Que ela, das filhas, dos maridos, da irmã. Então ela não teve ela não conseguiu camuflar o seu crime. Então, e para a surpresa de todos nós, para a surpresa não, eu já até imaginaria que essa seria a atitude dela. A polícia foi interrogá-la, né? Falando que encontrou uma quantidade exorbitante de arsênico no marido dela, pela autópsia e tudo. Ela simplesmente começou a gargalhar. Ela ria como se nada tivesse acontecendo. Ela ria de uma maneira muito assustadora, digamos, né? Porque ela estava sendo acusada de
ter matado o marido. E ainda por envenenamento. Então, mas para ela aquilo não foi nada. Para ela aquilo foi cômico, foi engraçado, foi divertido. Só que ela, depois que gargalhou, qual ela foi conhecida como... Ai, deixa eu ver o nome, que eu tenho tudo eu anoto uma colinha. Ela ficou conhecida como a vovó risonha, porque ela riu na interrogação da polícia. Aí ela confessou, ela chegou a confessar que ela havia matado o marido. Porém, ela confessou que matou o marido. Ela deu o motivo dela. Ela falou que matou o marido porque ele era pão duro. E os demais maridos que ela matou é porque eram idiotas. E o corpo de todas... E depois foi exumado o corpo das vítimas dela, né? Porém, ela só não respondeu pelos outros crimes. Ela respondeu somente pelo seu último marido. Aí a Nani, né? Depois que ela confessou seus crimes, ela foi levada para julgamento em 1955. No julgamento dela, a justificativa dela foi que ela tinha esse distúrbio, porque ela, quando criança, aos 7 anos de idade, ela havia batido com a cabeça. Então, por isso que ela era assim. Então, a Nani foi condenada, né? Nisso ela ficou... Só que Nani, ela não chegou a cumprir toda a sua pena, porque ela morreu em 1965 por leucemia, né? Porém, ela ainda fazia piadas, ela era divertida, né? Vamos dizer assim. Ela falava que ela queria muito fazer a comida das presas e tudo, porém nunca deixaram. Ela falava, mas nunca deixaram eu mexer na cozinha, né? Porque sabia que ela intoxicava através da alimentação. Ela envenenava através da alimentação e da bebida, né? Que foi o caso do marido dela, que era alcoólatra. Aí o que acontece? E nisso, mas ela foi uma presa exemplar, ela não se metia em confusões, ela não fazia nada, não tinha um mau comportamento, né? Então nisso, esse foi o caso de Nani, a Viúva Negra. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, compartilhe, comente, se inscreva no canal, diga o que você achou sobre a Nani. Se vocês querem que eu fale de outro serial killer, só colocar nos comentários que eu terei todo o prazer de falar sobre. Beijos e até o próximo vídeo.